gente já conhece aí a base de quase 3 anos, mas só pelo WhatsApp, né? Aí hoje a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente aqui. Deus seja louvado. O Ellerson Mateus também, nosso amigo. E a Bia, minha irmã, está ali atrás. Te amo, tá? Trago um abraço da minha esposa. Não pôde vir, que ela faz parte do Ministério de Louvor. Então ela ficou lá na nossa igreja. Trago um abraço dela e do meu bebezinho, o Abner. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. O versículo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Prometo aos irmãos que não tomarei muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 5. Meu amigo Gabriel também. Lucas capítulo 1, versículo 5. Todos encontraram? Amém? Escrito está: no dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia à parte de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Amém? Pode tomar os vossos assentos, por gentileza. Queridos, antes da gente entrar aqui, eu trouxe alguns materiais, tá? Livros, bíblias, comentários bíblicos, está ali atrás, no final do culto. Se você tiver interesse, passe ali. A gente está trabalhando aí representando aí a editora Central Gospel. Os irmãos quiserem, vamos estar ali depois do culto, amém? O capítulo 1 do livro de Lucas, do versículo 5 ao versículo 13º, que nós acabamos de ler, traz para a gente a biografia de uma família esta bonita, família esta bela, porém, uma família incompleta. Logo, esta família é uma família sacerdotal. Por ser uma família sacerdotal, todos aqueles que estão em volta desta família, ou estão próximos dessa família, esperam logo que esta família seja uma família abençoada. Logo no contexto judaico, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, entende-se que toda família ela é abençoada quando em si esse casal tem a possibilidade de gerar um filho. Porque segundo o que Salomão escreve no Salmo de número 127, filhos são herança do Senhor e bem-aventurado o varão que enche dele a sua aljava. Logo, se entende que o Salmo 27, o Salmo 127 e o Salmo de número 128 são os salmos que vão falar acerca da bem-aventurança da família. Então toda família que era considerada abençoada era uma família que tinha filhos, ou quando a mulher gerava filhos. Logo, nós estamos olhando para dentro de um contexto de uma família sacerdotal. Não é uma família comum, uma família sacerdotal. E o seio desta família há um problema. Qual é o problema? Além de eles serem avançados em idade, a mulher é estéril, a mulher não gera, a mulher tem o útero seco. Logo, alguém olha para dentro desta família e automaticamente vai pensar que esta família há um problema. E qual é o problema? Automaticamente, se alguém vê que um crente está passando por dificuldade, automaticamente na mente de alguém vem, ele está em pecado, ele está em erro.
Só que nós olhamos e vamos pegar todo o contexto sacerdotal, desde o Antigo Testamento até o início, até findar o Novo Testamento, ou até findar o ministério sacerdotal. Logo a gente olha e quando a gente percebe que para uma família sacerdotal ser montada, alguns pré-requisitos foram estabelecidos no livro do Levítico por Moisés. Logo, um sacerdote, para exercer o ofício sacerdotal, ele não poderia ter defeito algum. Ele não poderia ter defeito, e principalmente do seu lado direito. Verdade é que, se você notar, quando os soldados vão prender Jesus, que Pedro toma a espada, em Mateus capítulo 26, versículo 50, vai nos dar a informação que ele pega a espada e corta a orelha de Malco. João dá a informação que ele corta a orelha direita. Logo, Jesus restaura aquela orelha direita de Malco, porque o lado direito era um lado de confirmação. Todo sacerdote, para ser ungido, era ungido o pé direito, a mão direita e a sua orelha direita. O lado direito tinha que ser o lado perfeito, pois era o lado de aprovação. Logo, para um sacerdote, ele escolher uma esposa, a esposa teria que vir de linhagem sacerdotal. E segundo o livro do Levítico, essa mulher não poderia já ter sido desposada, teria que ser uma mulher que não tivesse perdido a sua pureza, e também essa mulher não poderia ser de uma outra etnia ou misturada. Logo, teria que ser uma israelita pura e de linhagem levítica. Apesar de tudo, segundo a história do povo judeu, todo sacerdote, quando ia se casar, ele tinha que investigar minuciosamente, pastor Marcelo, toda a linhagem da sua esposa, para que, se possível, tivesse alguém dentro da família dela que fosse de nação gentílica, ele não poderia casar. Logo, o ofício sacerdotal foi um ofício muito importante no Velho Testamento, porque ele marcou a espiritualidade de todo o povo. Logo, ao marcar a espiritualidade de todo o povo, era uma referência à família sacerdotal. Há quem diga que quando nós olhamos para a casa de Eli ou para a casa de Samuel, eram homens que Eli errou no criamento de seus filhos, ou na criação de seus filhos. Samuel errou na criação de seus filhos. Então a gente para analisar que o sacerdote ali, ele representava algo muito importante, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Quando vai se acabando o período do cativeiro, eles entram no cativeiro babilônico. Se acaba o cativeiro babilônico, entra o cativeiro, os medo-persas vão tomar a Babilônia, ali vão se estabilizar. Quando se acaba o Medo-Persa, some. Alexandre o Grande, ele entra. E ele entra com muita força. Quando ele entra com muita força, Edelson, ele vai trazer o que é chamado de cultura helenística. Ele vem com um pensamento grego, a forma grega de se pensar. Logo, quando Alexandre morre, vai se levantar os 5 chifres do bode que Daniel vai narrar. Há a divisão dos 5 reinos. E Antíoco Epifânio, ele vai reinar sobre a parte da Palestina. Logo, a morte de Antíoco Epifânio, o seu filho Adaxerxes II, ele vai se assentar no trono. Ele vai constituir a maior biblioteca do templo antigo, que está localizada na cidade de Alexandria. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 2, Priscila e Áquila, eles vão trazer uma informação. Lucas vai monografar que se apareceu um judeu natural de Alexandria, eloquente e fervoroso na palavra, por nome de Apolo. Logo, Apolo tem tanta inteligência e eloquência porque ele ficava no berço do conhecimento, dentro desta cidade de Alexandria, onde havia mais de 5.000 papiros. Dentro desse contexto, o homem que construiu esta biblioteca, paira um problema na cabeça dele, porque ele queria ter todos os livros mais importantes do mundo. Os sacerdotes chegaram do lado dele e falaram: olha, você tem muitos livros aqui, mas ainda você não tem o livro mais importante do mundo. Ele, qual é? O Antigo Testamento, escrito pelos judeus. Logo aí ele vai separar cerca de 72 sábios, vai isolar numa ilha, eles vão compilar e escrever o que nós conhecemos hoje como Septuaginta. Logo ele vem pregando, e quando ele vem pregando, esse homem morre, o filho dele assume o lugar dele. Há um problema que vai ser se instalado no meio dos sacerdotes. Qual é, presbítero Felipe? O problema que vai ser instalado é que eles começaram a perceber, Edelso, que o sacerdócio exercia muita influência sobre o povo. O sacerdócio, ele conseguia guiar o
povo. O sacerdócio, ele conseguia dominar o povo acerca das suas diretrizes, acerca do que eles ensinavam. Logo a proposta veio. E qual foi a proposta? Olha, você vai vir para o meu lado, você vai fazer tudo o que eu quiser que você faça, e em troca disso eu te dou casa, eu te dou carro, eu te dou riqueza, eu te dou dinheiro, eu te dou prata, eu te dou ouro, eu te dou fama, eu vou te vestir com veste nova. Então logo o sacerdócio parou de ser exercido por santidade, e logo começaram a exercer o sacerdócio como moeda de troca. Logo o amor e o zelo pela lei de Deus foi trocado pelo benefício que poderia se ganhar exercendo o ofício sacerdotal. Logo, viver o sacerdócio, se a gente pregasse hoje, naquela época que Paulo escreveu, que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro, os sacerdotes dizem: olha, você está doido, porque aqui o lucro é muito grande, porque aqui eles pagam muito bem, porque aqui o financiamento é muito alto. Mas só que quando vem se findando, e quando a gente lê o período interbíblico, que é aquela parte branca de Malaquias até Mateus, há quem diga que a Bíblia não menciona isso, mas o capítulo 9 de Daniel menciona todo o período interbíblico. Quando a gente para ler, e a gente vai lendo algumas obras acerca do período interbíblico, a gente vê que é um momento de escuridão, aonde não se levantou profeta dizendo: assim diz o Senhor. As manifestações de Deus eram poucas, rasas ali dentro daquele período. Então os sacerdotes começaram a se vender, começaram a se prostituir pelo dinheiro, pela fama. Logo o sacerdócio não era mais por santidade, logo o sacerdócio era quanto mais ele dominava o povo, mais ele ganhava benefício. Então logo Lucas vai monografar para Teófilo a vida e o momento em que um sacerdote diferente entra no cenário, a vida, o momento de quando alguém que não se corrompe pelo sistema entra no cenário, o momento a quando alguém que está na contramão do sistema vai entrar no cenário. O que é isso, pregador? Há momentos da nossa vida que muitas propostas vão vir, há momentos da nossa vida que muitos pratos serão colocados na nossa frente, há momentos da nossa vida que muitas portas irão se abrir. Mas deixa eu liberar algo aqui sobre a tua vida: nem toda porta que se abre na tua frente é Deus que está colocando, nem todo prato que vem até a tua mesa é Deus que está servindo. Enquanto Lucas vai monografar, Edelson, e vai dizer: houve um sacerdote no templo do rei Herodes. Logo o que Lucas está dizendo é que veio alguém que se posicionou contra o sistema, que se levantou alguém que se posicionou quando todo mundo estava errado. Logo pode estar todo mundo fazendo errado, o certo continua certo. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite na Assembleia de Deus do Morro Alegre e dizer: pode estar todo mundo indo na corrente, mas nós não iremos. Nós se posicionaremos e nos colocaremos contra o posicionamento. Logo aqui, olha cá, tenha calma comigo, a gente vai chegar lá. Logo, Zacarias está se posicionando. Logo, Zacarias está vivendo no tempo do rei Herodes. Quem vem a ser Herodes? Dentro da Bíblia, a gente vai encontrar alguns Herodes. Herodes Antipas, Herodes o Grande, Herodes Filipe, dentre outros. Esse Herodes que está reinando aqui é o cabeça da família, Herodes o Grande. Logo, este homem vem a ser cabo eleitoral de Cláudio. Cláudio, um imperador romano. Quem é esse homem? Foi cabo eleitoral de Cláudio, cabo eleitoral de Júlio César. Logo esse Herodes, ele fazia algo que era interessante. O quê? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Logo Herodes, ele puxava a sardinha para o lado de alguém. E se outro saísse e entrasse no lugar, ele puxava o tapete para sentar no lugar daquele homem. Só que enquanto o sistema que está operando fora do templo, pastor Marcelo, é um sistema de guerra, é um sistema de competição, é um sistema de quem canta mais para aparecer, de quem prega mais para aparecer. Logo não é um sistema, glória, que os sacerdotes usavam no Antigo Testamento, quando se batia a tempestade de areia. Logo Levítico 6,13 vai narrar que o fogo deveria queimar continuamente sobre o altar. Edelson, quando a tempestade de areia batia, os sacerdotes corriam, faziam uma corrente humana em volta do fogo que queimava no altar. A veste dele rasgava, a
pele dele era ferida, feridas saíam no seu corpo, mas a união que eles tinham não deixava o fogo se apagar. Só que na época de Herodes aqui, era sacerdote puxando o tapete de sacerdote, era sacerdote querendo tirar o outro da cadeira para sentar nela. Só que eu vejo aqui alguém que está rompendo com a mornidão espiritual do seu tempo e está dizendo: pode todo mundo não ter caráter, mas ainda eu me posiciono, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a posição que eu tenho que ter, eu sei o caráter que eu tenho e fui ilibado. Logo, a gente para perceber que é muito fácil ser crente dentro da igreja, é muito fácil ser sal dentro do saleiro, enquanto Deus está chamando alguém para ser sal numa terra que não tem sal, para ser luz numa terra que ainda não tem luz. Então logo, Zacarias ele vai se posicionar. Quando a gente olha, Gabriel, a gente percebe que este homem, ele está se posicionando em uma geração que é levada por qualquer vento de doutrina. E se posicionar custa caro. Se posicionar vai atrair para a gente perseguição. Se posicionar vai atrair para a gente aquilo que a gente não quer. O que? Os outros vão falar mal da gente, vão falar que a gente é quadrado, vão falar que a gente é santarrão. E hoje se paira um problema na igreja, que tudo que é princípio que os camaradas não querem cumprir, eles falam que a gente somos religiosos. Logo, é melhor ser chamado de religioso e ir para o céu do que ser um liberal e ficar aqui embaixo. Eu vim pregar para uma geração que entende que princípio não se negocia, chamada não se negocia, casamento não se negocia, altar não se negocia, santidade não se negocia. Eu vim pregar para uma igreja que entendeu que o posicionamento dói, mas garante o céu, garante vida eterna, garante santidade. Olha cá, quando ele olha que ele está passando por esse período, Zacarias está posicionado. E o posicionamento dele é um posicionamento que incomoda. Porque enquanto a proposta do lado de fora tem a guerra, do lado de dentro ele está posicionado. Logo, sai aquele problema que aconteceu na igreja de Corinto. Qual é o problema? Primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 3. Há um problema no seio da igreja. Qual é o problema? Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Jesus. Paulo pega a palavra e vai dizer assim: olha, vamos acabar com esse problema. Eu plantei, Apolo regou, mas Cristo é quem dá o crescimento. Logo, a igreja de Corinto estava trazendo para o lado de dentro aquilo que acontecia do lado de fora. Se você olhar, pastor Marcelo, a gente vai ver que a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, Atena, Acaia, tinha os Jogos Olímpicos, os estádios de Jogos Olímpicos. Então eles entendiam, porque era uma cidade que estava acostumada com competição. Logo, eles estão trazendo a competição do lado de fora e colocando para o lado de dentro. O que Paulo está falando: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. O que Paulo está narrando é: o que acontece do lado de fora não pode interferir o que foi implantado aqui do lado de dentro, porque aquilo que acontece lá fora não pode contaminar aquilo que Cristo botou na tua vida. Nós vivemos num mundo onde está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. Eu gosto de falar isso aqui e não é jargão de pregador não. O mundo pode estar em crise, mas nós ainda estamos em Cristo Jesus. Oh glória, aqui não tem competição, aqui tem união. Logo ele está vivendo essa união com a sua esposa, e dentro desse posicionamento que eles estão tendo, alguém está olhando e dizendo: olha, Zacarias é velho, não tem filho. Logo, alguém pensa que o posicionamento dele está vivendo uma vida dupla, porque se posiciona, anda no certo e não tem filho. Mexe comigo, porque dentro do conceito judaico, toda mulher que gerava o filho, ela estava sendo aprovada por Deus, e se acreditava que quando uma mulher estava grávida, o dedo do Criador estava apontado para o útero dela. Logo, o útero dela era abençoado. Logo, aquela família era agraciada. Pairava-se a expectativa de gerar o Messias, pairava-se a expectativa de vir o Messias Salvador. Logo, Zacarias está exercendo o seu sacerdócio com uma mulher estéril,
ministério dentro de casa. Logo, Zacarias está exercendo o seu sacerdócio com uma mulher que não gera dentro de casa. Alguém olha para a vida de Zacarias e o ministério dele é colocado em xeque, o ministério dele é colocado à prova. Já viu? Tem homens de Deus que passam por esse problema. Ele vem para o altar, ele prega, ele canta, ele roda, ele pula, ele entrega a profecia, mas parece que o filho dele se desviou e alguém olha e fala: olha, não corrigiu direito. Parece que aquela mulher que vem do círculo de oração, crava o joelho aqui às quarta-feira, ora e o marido não converte. Olha, tem alguma coisa errada com esta mulher. Não, tudo isso é um processo de Deus, tudo isso é uma permissão de Deus, tudo isso é Deus dizendo: olha, é só um momento, eu estou te estruturando. Oh, glória, é só um momento, eu estou te preparando. É só um momento, vai regando, porque enquanto você rega, minha semente cresce. Vai regando, porque enquanto você rega, a minha graça entra na vida daquele homem e ele vai ser convertido pela minha palavra. Então logo alguém está olhando para a situação que Zacarias e Isabel estão vivendo e estão pensando: tem algo de errado. Só que o texto bíblico me diz que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Eles andavam retos. Pastor Xavier, eles andavam na lei. Para analisar comigo alguém que está andando corretamente, tendo seu ministério em xeque por causa que Deus não fez, que Deus não operou. Porque a gente para na nossa mente de olhar para alguém que tem e achar que ele é o correto. A gente é assim, isso é o mal do ser humano. Esse dia eu fui pregar na Fazenda Paraíso, Luciano até estava lá. Quando eu estava lá pregando, o Fernando dirigindo o culto, veio um rapaz, ele abriu uma oportunidade, veio um rapaz, e a gente quando é acostumado na itinerância, a gente fica imaginando, quando alguém pega um microfone, quando tem um terno bonito igual desse do Edelson, vem com a Bíblia grande, coloca no altar, a gente que é pregador, a gente já fica: vai vir algo forte. Lá na Fazenda Paraíso, eu imaginei: olha, aqui ninguém vai dar algo tão forte assim não. Quando o rapaz, ele pegou a oportunidade, ele deu uma saudação tão forte sobre Malco, que eu fiquei ali, eu falei: rapaz, esse cara no mínimo deve ter um médio em teologia. Quando terminou o culto, eu perguntei a ele: varão, qual tu tem teologia? Ele falou: não, eu sou missionário desviado, não sei ler, não sei escrever. Tudo que eu sei é o Espírito que me dá, tudo que eu sei é Ele que desce na hora. Eu falei assim: olha, o nosso mal é olhar para a situação que alguém está passando e querer definir o final dela. Aí Deus falou comigo: olha, o que te importa mais, Felipe, é o que eu liberei sobre a tua vida, ou o que fulano está falando. O que te importa mais, Felipe, é o que o céu liberou sobre o altar, sobre a tua vida, ou o que o trem está falando. Tem gente que entrou aqui dentro, que a família não acredita, os pais não acreditam, o glória amigo não acredita, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: se você acredita, se prepara, que a chamada vai acontecer. Se você acredita, se prepara, o céu vai ser aberto e Deus vai se manifestar na tua vida. Logo, ele casa com Isabel sabendo que ela é de uma linhagem sacerdotal. Se você ler o texto, por isso que Lucas faz questão de mencionar que ela é filha de Arão. Ela é uma mulher que tem linhagem sacerdotal. Por ela ter linhagem sacerdotal, automaticamente quem pensa que casar com Isabel vai gerar muitos filhos. Só que não gerou. Não gerou filho. O problema da esterilidade está ali. E Zacarias continua exercendo o seu ofício sacerdotal. Você que manteve a sua Bíblia aberta, se você ler o versículo 7 e o versículo 8, você vai ver que ele continua exercendo. Mesmo com um problema dentro de casa, ele vai continuar exercendo o sacerdócio. Ele vai estar na ordem de sua turma. 1 Crônicas capítulo 24, versículo 10, diz que o turno dele é o 8º turno. Logo, o 8º turno, e o número 8 na Bíblia, significa a ressurreição ou mudança, uma virada de chave. Alguém que está passando por lá e está mudando todo o quadro daquela humanidade. Logo, Zacarias está vivendo o 8º turno. Lucas vai nos dar a informação que coube-lhe por sorte ele entrar no templo para oferecer incenso na ordem de seu turno. Irmão, havia sacerdotes que nasciam e morriam e nunca entrava no templo para oferecer incenso. É Deus que é pregador, os ensinadores que estão aqui tem noção do que eu estou falando. 24 mil sacerdotes dentro do turno, servia 2 vezes por semana quando o seu turno era escolhido. Logo,
Zacarias está entrando dentro do templo para oferecer o incenso, para oferecer o incensário. Era uma honra para todo sacerdote, o sumo sacerdote, participar da festa do Yom Kippur. Levítico capítulo 16, onde se pegaram um bode emissário, 2 bodes, um emissário e o bode pelo pecado do povo. Pegava, colocava a mão dentro do bode, um bode era lançado para Azazel, outro bode era trazido para dentro do tabernáculo morto e ali aspergia todo o pecado. Logo, quando se parava o Yom Kippur, o sacerdote colocava a mitra sacerdotal, colocava o Kadesh a Adonai na testa, que é santidade ao Senhor, colocava as 12 pedras no peito, pegava o incensário, enchia de brasa, enchia de incenso, entrava dentro do templo e ele começava a passear com o incensário dentro do templo, a fim de que o templo fosse todo cheio da fumaça. Ele pairava com o incensário dentro do templo, e quando ele parava, ele olhava para o pé, olhava para a ponta do nariz. Se ele conseguisse enxergar o pé e a ponta do nariz, ele continuava enchendo o templo de incenso, porque na ideia dele, antes de começar a oferecer o sacrifício para o Senhor, eu tenho que me desligar das coisas da terra. Logo, quando ele começa a exercer o seu sacerdócio na ordem de sua turma, ele vai encher o templo de incenso. Só que vai mexer comigo aqui, Anderson, é que ele está exercendo o seu sacerdócio ainda com um problema dentro da casa dele. Logo, parecidamente com alguém que vem às quarta-feiras, abre e fecha a campanha e parece que nada na nossa casa muda. Já passou por isso? Você faz campanha, faz o pedido, vem aqui no altar, semeia no altar, coloca geme no altar e parece que nada acontece. Logo, o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que ele vai dizer assim: olha, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Logo quando eu li isso aqui, eu me senti muito importante, porque ministro na nossa cultura, ministro da fazenda, ministro da agricultura, ministro disso, ministro daquilo. Só que eu fui pesquisar no grego koiné, e a palavra usada para ministro ali é remador de galhos. Quem viu aquele filme Ben-Hur, aquele filme de guerra, sabe do que eu estou falando. Nos navios de escravos, haviam 3 repartimentos. O último repartimento eram os escravos que ficavam amarrados, remando para que senhores chegaram até a sua posição. Isso era um conhecido como ministro. O que Paulo está falando é: mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém te valorize, mesmo que ninguém perceba, continua fazendo, porque enquanto tu faz, a porta abre para alguém. Enquanto tu faz, a cura chega para alguém. Enquanto tu faz, Deus opera na vida de alguém. Presbítero Felipe, eu estou fazendo e não acontece nada dentro da minha casa. Eu estou fazendo e a minha família não muda em nada. Aí Deus gritou no meu ouvido e falou assim: Felipe, tu lembra de Abraão? Eu falei: lembro. Ele falou: o que eu prometi para ele? Ele falou: o Senhor prometeu nação. Aí ele falou assim: olha, quando ele vai para a terra de Gerar, o rei de Gerar pega a Sara para coabitar com ela. Eu falo: não vai coabitar, porque ele é profeta. As mulheres ficam estéril, Edelso. Eu não entendi. Deus falou assim: Abraão, vai lá, ora pelas mulheres do rei de Gerar, porque elas vão voltar a conceber e ter filho. Aí eu falei: Deus, como é que o Senhor vai fazer Abraão orar para alguém ter filho, sendo que o Senhor prometeu que Sara geraria? Aí Deus falou comigo: não importa, porque eu não fiz na tua vida, que eu não posso usar a tua vida para fazer na de alguém. Tem gente que vem criticando Deus: Deus, tu não fez, Deus, tu não abriu porta. Tem dia que a gente entra aqui dentro precisando de um abraço, Deus fala: abraça. Tem gente que entra aqui dentro precisando de uma palavra, Deus fala: libera a palavra. Porque enquanto você faz, Deus cuida de você, Deus zela de você, Deus trata de você. Nosso problema é que às vezes a gente é muito egoísta. Logo Zacarias está fazendo. Deus não fez, mas Ele pode fazer através da minha vida. Deus não operou, mas através da minha vida Ele pode alcançar alguém. Logo ele está exercendo o seu sacerdócio. Ele vai oferecer o incenso, ele entra, ele alinha as lâmpadas da menorá, ele enche tudo de azeite. Quando ele está vindo, pastor Marcelo, colocou o incenso. Ele vai trazer o altar do incenso, é um dos altares mais altos, é a mobília mais alta do tabernáculo. Vamos para um livro assim, o Segredos do Tabernáculo de Moisés. Vai te dar toda a biografia do tabernáculo. Quando ele enche aquilo de incenso, que ele vai oferecer
A oração pelo povo. Segundo Apocalipse, a nossa oração não chega como som no céu, chega como cheiro. Quando ele está oferecendo, Gabriel, que o templo está se enchendo de fumaça, o anjo desce. O anjo não desce em qualquer lugar, o anjo desce do lado direito do altar. Lucas diz que foi costume sacerdotal e foi sorte de Zacarias estar oferecendo incenso. Salomão narra Provérbios capítulo 16, o último versículo diz assim: o homem lança sorte, mas a resposta certa vem de Deus. O que Lucas está dizendo que é sorte, Salomão lá atrás já estava dizendo que era projeto de Deus. O que Lucas estava dizendo que foi obra do acaso, Salomão estava dizendo que já estava escrito no tempo certo de Deus. O que Lucas estava dizendo que foi sorte, que jogaram e pegaram o número de Zacarias, Deus está dizendo, não foi sorte você chegar até aqui, oh glória, porque nós que estamos aqui dentro, se o Senhor não tivesse nos salvado, nós merecíamos lago de fogo e enxofre, mas graças a Deus que Ele nos lavou no sangue dEle, firmou os nossos pés na rocha, oh glória a Jesus de Nazaré. Alguém disse, pastor Marcelo, é sorte ele pastorear? Não, é Deus que te chamou, é Deus que garante, é Deus que separou. Tem gente que está olhando e diz, entrou para a igreja, vai desviar. Olha você aqui, olha a tua casa aqui, olha a tua família aqui, olha o teu ministério aqui. Olha cá, não é sorte, é o propósito de Deus. Não é sorte, é projeto de Deus. Não é sorte, é alguém que não entende o projeto que Deus colocou na tua vida. Não é, tem gente que não entende o propósito que Deus te separou para viver. Olha cá, ele vem, o anjo aparece do lado direito. Você que prestou atenção, lado direito é um lado de aprovação, lado de... para de graça, é muita gente para pouco barulho. É um lado de... Logo, se é um lado de aprovação, a sociedade olha e reprova. Mas o anjo de Deus desceu do lado de... Quem está de fora reprova, mas quem está dentro sabe. Oh glória a Jesus de Nazaré. Deixa eu tirar uma incógnita da tua mente. Já viu aquela parábola das 10 virgens, que umas têm azeite reserva e outras não têm? Por que o noivo vai falar do azeite reserva ali? Logo dentro da cultura do Oriente, era uma botija pequena, que era escondida dentro da veste. Quem estava de fora não via, mas quem estava de dentro sabia que tinha azeite de reserva. Logo, o que Deus procura não é espírito teatral, porque espírito teatral a gente faz e fala que o camarada está cheio, que ele prega muito, que ele canta muito. A gente se impressiona com quem roda, com quem pula, com quem fala em mistério. Deus olha lá de cima e fala, está cantando, mas está vazio, está pregando, mas está vazio. Ele não se preocupa com o que está com fora, ele se preocupa com o que está do lado de dentro. Olha cá, para essa um paralelo interessante. Um livro bem interessante que eu estava lendo é A Fascinante Cultura Judaica. Ele vai narrar a história de Simão Sirineu. Quando ele vai narrar a história de Simão Sirineu é aquele que carrega a cruz com Jesus. A história conta que Salomão tem um filho com a rainha de Sabá. Quando ele tem um filho com a rainha de Sabá, ele vai mandar 70 sábios para a cidade de Sabá e vai colonizar todas aquelas cidades que ali estavam perto dela. Logo, Cirene fazia barreira, divisa com o Sabá. Simão estuda ali. Simão estuda, ele é um aluno bem dedicado, o Edelson, um aluno bem dedicado. Só que quando chega diante do sacerdote para responder às 70 perguntas diante dos anciões das 70 cadeiras do Sinédrio, ele erra uma. E o sacerdote faz algo com ele que é bem interessante. Aperta a mão dele e fala, olha, você vai para o campo, vai trabalhar duro, vai adorar a Deus e vai constituir família. Logo, quando alguém que acertava as 70 perguntas, o sacerdote ia no ombro direito e dizia, você foi aprovado, vai para Jerusalém representar a Deus. Logo, Simão, que teve a mão apertada,
reprovada. Foi reprovado pelo homem porque errou. Foi reprovado pelo homem porque deslizou. Logo quando Marcos narra o capítulo 14, logo no versículo de número 15, que ele vai narrar que constrangeram um certo Simão Cirineu. Está lá Cirene, Atos capítulo 6, a sinagoga dos prosélitos. Logo quando ele vai narrar o capítulo ali, ele vai dizer: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, a levar, oh glória, a cruz de Cristo. Quando Simão, ele estava indo ali, porque perto da festa da Páscoa, todo homem que foi reprovado, ele teria que vir participar do sacrifício do Yom Kippur, aonde ele vestiu uma roupa de linho fino. O sacerdote molhava a mão no sangue e aspergia sobre o povo. Se o sangue acertasse na veste, ele voltaria para Cirene feliz, porque o sangue do sacerdote caiu na veste dele e perdoou ele. Fica de pé aqui comigo, Edelso. Quando alguém constrange ele a carregar a cruz, ele vem pelo lado direito de Jesus, apoia, e Simão está falando: olha, vai sujar a minha roupa de sangue desse homem, olha, eu vou ser reprovado de novo, olha, você vai ter que voltar para Cirene, porque fui reprovado. Logo quando ele apoia o lado direito, a mão de Jesus vai no ombro dele e diz: olha, Simão, se o mundo te reprovou, o meu sangue te lava, o meu sangue te aprova, o meu sangue te separa. Eu vim aqui falar para alguém, pela circunstância da tua vida, o mundo tem te reprovado, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o Senhor te aprova hoje, o Senhor te aprova hoje. O sangue dele nos dá garantia de aprovação. Logo o anjo que aparece aqui está dizendo para Zacarias: Zacarias, todo mundo te reprovou, mas eu te aprovo. Deus está te aprovando. Versículo 13, a gente encerra agora. Zacarias, não se preocupe, porque a tua mulher que está em casa, a tua oração foi ouvida no tempo passado. E a tua mulher que está em casa darás à luz e gerará um filho. Tu vai colocar o nome dele de João. A gente para analisar dentro do contexto bíblico, irmãos, que todas as vezes que uma esterilidade é rompida, a história muda. Sara era estéril, quando gerou Isaac. Rebeca era estéril, quando gerou Esaú e Jacó. Raquel era estéril, quando gerou José. Oh, glória a Jesus. A mulher de Manoá era estéril, quando gerou Sansão. Ana era estéril, quando gerou Samuel. Isabel era estéril, quando gerou alguém que abriu o caminho, que foi percussor da graça. Alguém que abriu o caminho. Ei, Filipe, o que eu vou gerar logo? Quando você olha o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 5, diz assim: e o Senhor cerrou a madre de Ana. Só que cerrou ali está com C, não com S. Cerrou com S, cortar e dividir. Cerrou com C, encostar e preservar. Tem gente que está achando que está demorando. Deus prometeu, está demorando. Está demorando não. É Deus dizendo para alguém: se prepara, porque eu só estou preservando o teu útero espiritual. Porque quando você gerar, vai gerar algo para mudar a tua geração. Não entendi, presbítero Felipe, interpreta para mim. Tem gente aqui no 51 que olha para você e fala: não gerou nada ainda, é estéril espiritualmente. Deus está dizendo: eu só estou preparando, eu só estou reservando, porque quando gerar, vai vir alguém que vai mudar esta localidade. Eu vim pregar para alguém que está vivendo um momento de esterilidade espiritual, mas se prepara, porque Deus te visita hoje. Se prepara, que quem não gerava vai começar a gerar. Presta atenção, aqui eu encerro. Ele recebe, Deus visita ele, fala que vai visitar Isabel, a oração é ouvida, Deus responde. Só que vai me chamar a atenção que a gente leu Lucas capítulo 1, a gente não leu Atos capítulo 1, nós lemos Lucas capítulo 1. Os 400 anos de silêncio não é rompido para falar primeiro com Maria nem com José. Os 400 anos de silêncio é rompido para falar com alguém que, independente do tempo que passou sem resposta, não deixou de acreditar. Presbítero Felipe, eu estou vindo numa caminhada. Eu oro todo dia.
Eu busco todo dia. Eu não obtenho resposta. Felipe, eu venho para o culto de segunda. Eu venho para o culto de quarta. Eu venho para a EBD. E quando tem manhã com Deus, eu venho também. Eu não obtenho resposta. Logo, a gente tem que aprender com a mulher cananeia. Mateus capítulo 15, versículo 24. Diz que ela vem clamando atrás de Jesus e os discípulos: mestre, despede ela porque ela vem gritando como uma louca. O texto diz, Deus, que Jesus vira e não responde palavra. Aí eu te pergunto, o texto diz que Jesus virou e não respondeu palavra. Ele respondeu sim ou não? Ele responde, só não verbaliza nada. Aí o que me chama a atenção é que essa mulher vai adorar em vez de questionar. O que ela entendeu que a igreja hoje precisa entender? Que a presença dele no ambiente onde eu estou já é resposta para tudo que eu vim buscar. Já é resposta para tudo que eu passo dentro da minha casa. Já é resposta para tudo, para toda a crise que eu tenho passado. Logo, Salomão narra o capítulo 3 de Eclesiastes. Parece que ele está passando por um período de depressão. Capítulo 1, 2, até chegar ao 3. Ele vai narrar o circuito da água, o circuito do vento, o circuito do sol, o circuito da vida. Salomão vai falar: que prazer tem um homem. Ele acorda, trabalha, dorme, descansa. Acorda, trabalha, dorme, descansa. Ele vai falar: a chuva cai, enche a nascente, vai para o rio desemboca no mar, volta para a nuvem, chova de novo. Ele fala que quando o rio se encontra com o mar, a água entra num projeto de condensação, volta tudo de novo. Mas quando chega o capítulo 3, ele vai narrar um textuário que todo mundo conhece, ainda mais um jovem que está esperando no relacionamento. Ele vai dizer assim: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Ele narra 28 tempos, Deus. Só que ele fala algo que me chama muita atenção, que há um tempo determinado para o propósito. Não é um propósito para um tempo, é um tempo para um propósito. Logo, Salomão está me ensinando que quando eu ando no propósito, eu vivo um propósito. Eu prego no propósito. Eu canto no propósito. Eu oro no propósito. Eu vivo o propósito. Não é o meu propósito que se alinha ao tempo. É o tempo que tem que se alinhar ao propósito de Deus na minha vida. Eu sei que você veio buscar uma resposta de Deus aqui essa noite. E a resposta de Deus para a tua vida é: não abra mão daquilo que Ele colocou para você cuidar. Viva o propósito dEle na tua vida. Porque tem gente que está igual Caleb. Olha, 40 anos se passou, mas a minha força ainda é a mesma. Fica de pé comigo que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Remanto que me calabaia. O que Isabel gerou não foi fruto do que ela queria. O que Isabel gerou foi fruto do que Isaías já tinha profetizado há muito tempo antes. O que Isabel gerou não foi algo por acaso. O que ela gerou foi um propósito que já tinha sido estabelecido na eternidade. Jesus tem um propósito na tua vida. Felipe, eu estou passando por um tempo sem resposta. Jesus é a resposta que você veio buscar. Jesus é a resposta que a tua alma precisa. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, aleluia. Eu quero te conhecer. Tem alguém aqui no nosso meio que quer fazer uma aliança com Jesus aqui essa noite? Tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Felipe, olha só. Felipe, eu estou aqui, eu preciso de uma resposta de Deus. A minha vida está quebrada. Oh, glória, a resposta de Deus para a tua vida. Oh, glória, que tu não é um erro do teu pai, não é um erro da tua mãe, tu é projeto de Deus. A resposta para a tua vida que você veio buscar é que o mundo te usou e te jogou fora. Jesus está querendo te pegar essa noite, te lavar no
sangue dele e dizer: eu te gerei em mim, meu filho, eu te gerei em mim, minha filha. Cadê a primeira alma para aceitar Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Tem alguém aqui para fazer uma aliança com Jesus essa noite? Se não tem, eu vou orar. Cadê você, a primeira alma? Tem alguém? Levanta a mão. Se você tiver com vergonha de vir aqui à frente, eu vou descer e vou aí até você. Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Eu vou orar. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Ó Deus, há pessoas aqui que vieram buscar resposta da parte do Senhor. Ó Deus, há pessoas, Senhor Deus, que entraram aqui essa noite, Senhor Deus, precisando de algo da parte do Senhor. Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor, que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, ó Pai, trabalha, ó Pai, em favor da tua igreja. Senhor Deus, há pessoas que vieram, Senhor Deus, buscar uma resposta do Senhor. Há Deus, há pessoas que deixaram, Senhor Deus, a resposta, ó Pai, no altar. Há Deus, deixaram, Senhor Deus, coisas no altar. Há Deus, Senaqueribe se levantou contra a vida dele, contra a vida dela. Há Deus, mas como o rei Ezequias, ele veio no altar, ele entregou, ela entregou. E o Senhor é o Deus que peleja, o Senhor é o Deus que faz. Deus, há pessoas aqui, Senhor Deus, que deixaram de gerar. Deus, pessoas que pregavam não pregam mais, pessoas que cantavam não cantam mais. Há Deus, pessoas, Senhor, que se envolvia nos mistérios não se envolve mais. Deus, eu te peço nessa noite, ó Deus, renova a força do teu filho, renova a força da tua filha. Senhor Deus, assim como a águia se renova, ó Deus, renova a força dele nesse momento. Ó Deus, tem pessoas que já estão em lágrimas aqui, Senhor. Ó Deus, é porque está vivendo um período, Senhor Deus, que vem buscar resposta e não alcança. Ó Deus, mas eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, visita ele agora, visita ela agora, toca nele agora, Senhor, porque a glória, a honra, o louvor é dada ao teu nome.